Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, ó, toda segunda-feira tem Varejo Cast, tendências e pendências. Alô, galera da esteira, alô, galera do trânsito, tamo aí, segunda-feira no ar e hoje o papo é sobre twins. Já ouviu falar desse termo? A gente vai conversar hoje, bora lá. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat, Sigam, Latam Retail Show. É isso aí, galera. Chegando com mais um Varejo Cast Tendências e Pendências. Isso quer dizer que hoje é segunda-feira. Eu e o Caio estamos gravando no domingo. Na segunda a gente já está em São Paulo, no Latam Retail Show, não é isso, Caio? Exatamente, para cobrir aí 19 a 21 de setembro, Latam Retail Show em São Paulo, um dos maiores eventos da América Latina. Vamos estar lá, eu e você com a galera do Senac em Mato Grosso do Sul, mais uma vez nosso parceiro do Senac Mato Grosso do Sul, desbravando os conteúdos ali dos eventos, tanto do congresso como dos eventos paralelos ali do Latam Retail Show, né, mestre? Exatamente, meu amigo. E aí, cara, como a gente sempre começa os nossos episódios, né? Então vamos lá para os comentários aí da turma, que acabam, né, chegando tanto nos nossos canais de vídeo, como também nos nossos canais de áudio, e deixam ali seus comentários. Primeiramente, eu quero agradecer aí ao Lima e ao Bruno, que são consultores lá do projeto Acelera Varejo, lá no Ceará. Cheguei lá, eles foram assistir, eles fazem a parte dos MEIs. Eu e você, a gente está, né, no projeto com as EPPs, com as empresas de pequeno porte, e eles foram lá assistir o nosso segundo encontro, né, nosso segundo meetup, e falaram que acompanha o Varejo Cast, que é super legal. O Bruno, inclusive, que é professor, usa também nas aulas lá na faculdade que ele dá aula, legal, cara. Então, ele inclusive para postar, ele foi lá no canal, num dos canais de áudio que a gente tem presença, ele foi lá e mostrou pra gente que a gente tá lá e ele ouve bastante, inclusive mostrando o que ele gostou mais e que a turma mais gosta, aquele que a gente falou de promoção, Caio. Que legal, cara, que legal. Vamos trazer mais pautas assim, de pequenos conceitos, né, pra gente poder ajudar o nosso mercado. Só para finalizar, meu amigo Caio, mandando então um abraço pro Bruno e pro Lima, né, e pra toda a turma aí, estender aí pra toda a turma do Ceará, e nos nossos outros canais também, o pessoal que vai lá e deixa, a Cíntia deixou um comentário no episódio, será que o varejo está mudando mais rápido do que podemos acompanhar, que foi o Varejo Cast News 374. Olá, gostaria muito de participar de um café com diversidade, contar um pouco do programa de inclusão que temos em uma unidade fabril da Piccadilly Company aqui em Teutônia. Vamos legal. Ver aí como é que esse papo acontece, né, Caio? Da minha amiga Cris Nogueira. Cris, aí um abraço aí, pessoal da Piccadilly. Cara, bora lá, pode ser. Bom, vamos tentar mexer essa pauta aqui. Entra aí no descritivo do episódio, pega nosso contato, manda um e-mail aí pra gente ver como é que a gente faz acontecer esse papo. E o Zen, ele fala obrigado por compartilhar as novidades, porém, já vi vários Publix com self-checkout aqui na região de Miami. Além do Trader Joe's, o Fresh Market tem foco na excelência em atendimento e personalizado. Isso aqui que o Zen, obrigado Zen por trazer, eu falei que o Publix, né, no episódio passado, ele não tem self-checkout. Realmente até 2021, onde estava a minha memória, né, durante a pandemia, Zen, eles não tinham. Só que a partir de 21, exatamente ali no início de 2021, eles começaram a utilizar em algumas lojas. Então ainda não era um padrão. E agora, a partir de 2023, eles estão acelerando esse processo. Coincidentemente, nas lojas que eu estive, né, semana passada em Orlando, não tinha, né, o self-checkout, mas agora é uma política da empresa expandir também essa outra forma de atendimento, né? Então, vendo aí, para adaptar também a esses novos tempos. E a gente já falou muito aqui do Trader Joe's, né? Inclusive, quando o Caio trouxe até um convidado, né, Caio, para falar de marcas próprias, de private label, né? Então, a gente falou bastante aqui, e o Fresh Market também. São excelentes exemplos que você trouxe, Zé. Muito obrigado. Continua puxando nossa orelha aqui quando a gente dá uma informação que não está mais atual e também trazendo outras sugestões. Obrigado mesmo por contribuir. Ô Fred, também vou agradecer aqui a Gil do Gil Jubinha, lá também, numa das redes sociais, lá fez um post super bacana, sempre posta nos stories que tá escutando a gente. Minha amiga Roberta Crante também ontem falou, né? Engraçado, eu tava na esteira escutando vocês falando do público da esteira, que nem eu usei na abertura hoje aqui, mas a gente sabe, nossa galera da esteira, do andar, do trânsito,
essa meia hora importante com vocês aqui, do pelo menos 2 vezes por semana nessa história, sua dose diária de saúde aqui, ou pelo menos ficar mais tranquilo no trânsito aqui nessa história toda, certo, mestre? Certíssimo, meu amigo, cara. Ô, Fred, a gente abre essa pauta de segunda, vamos falar do Twin. Antes da gente falar de Twin, ou por que a gente tá trazendo o tema, vamos explicar pra nossa audiência. Frederico Alecrim, vulgo Fred Alecrim, o que se trata um Twin? A gente sempre gosta de trazer essas influências, né, no varejo. A gente já trouxe aqui a influência dos videogames, né, que foi um episódio que repercutiu muito, né? Que é uma pesquisa, um estudo que você vem desenvolvendo já aí ao longo dos tempos. E veja que, né, eu até te mandei no direct recentemente com esse hype aí do NPC, né? Que tá NPC, rolando aí. Cara. Putz, grila, galera, vai atrás disso. Vocês vão ver que absurdo. A humanidade tá fadada. Cara, eu não acreditei quando eu vi, mas é uma tendência, mais uma que vem aí do TikTok e que vem com tudo, e tem muita gente fazendo grana com isso, né? Então, explica aí pra galera, né? Vamos meter aqui um traduzindo Caio Camargo aí. Traduzindo Caio Camargo. Por favor, NPC. Bom, NPC vem de Non-Playable Character. É uma linguagem que vem lá do mundo do videogame, que é o personagem não jogável, que são os figurantes de um jogo, onde você tem lá, você é um boneco numa cidade, você tem pessoas andando pela cidade, esses são os NPCs, né? E o pessoal no TikTok faz lá os videozinhos de NPC reagindo a presentinho. Então você paga um presentinho, ele reage, pega lá, dá uma copinha de café, e o cara toma um café. É uma loucura, gente. Mas assim, o cara tá ganhando dinheiro com aquilo lá, é honesto de alguma forma. Então, exato. Saca a bota. A gente questiona a qualidade disso, mas ok. E aqui a gente tá para trazer esses movimentos, né? Porque aonde que isso vai influenciar? A gente já fez um episódio aqui, né, Caio? Que a gente trouxe a influência do TikTok, né? A gente chamou, na época, de varejo superlativo. Essa onda de NPC é importante, né? Quem tá nos ouvindo, dá uma olhada. Pô, a gente começou a escutar esse barulhinho de NPC há umas 2 semanas, cara. Um negócio que tá bombando, tá todo mundo falando. Ninguém, quer dizer que nenhuma marca tem que fazer isso, tá, pessoal? Mas é só observar o que tá acontecendo no mundo, tá? Não precisa sair fazendo NPC com a tua marca, não é o caso ainda. E principalmente observar que tipo de comportamentos, principalmente se esse seu cliente, né, o seu posicionamento fala para esse cliente, né, dessa idade, dessa geração e que curte essas coisas, né? Então vamos lá, sua pergunta, meu amigo. Twins, o que é isso, né? Então o twin vem do between, né? Do entre, né? Então ele tá entre lá a criança e o adolescente, né? Então ele fica ali... também, né? O teen aí virou twin na história, né? Exatamente. Então ali entre 8 e 11 anos, mais ou menos, né? É o que é a geração que a gente chama de twin. Ele é muito novo para ser um adolescente, mas também ele é muito velho para ser uma criança. Ele tá no meio da história aqui. Isso, perfeitamente, Caio. E aí a gente começou a ver, né? E aí tem um estudo da GDR, a gente sempre traz aí algumas coisas da Kate Anquetil. Que vai estar essa semana, a GDR não vai estar Kate aqui no Brasil, mas vai estar lá no Latam também, falando da pesquisa deles e tal, porque eu tenho uma expectativa que vão ver uma coisa diferente de NRF e APAS, vamos ver. Isso, também tô na expectativa massa. Então, esse estudo ele fala da influência, né, dessa fase da vida aí no varejo. E aí a gente trouxe alguns exemplos, algumas coisas que já estão acontecendo. E aí, mais uma vez, você que está nos ouvindo, não necessariamente esse episódio é para quem trabalha pro Twin, porque a influência está transbordando e indo para outras áreas, né, Caio? Exato, e assim, esse tema não é novo, ele não surgiu agora, né? O Twin, eu acho que há uns bons 10 anos atrás, eu já usava esse termo em algumas apresentações, que eu brincava com públicos que a gente desconhecia. Um deles era o Twin, o outro que eu trazia era o Kidult. O Kidult é quase o Caio aqui, né, cara? Porque é um adulto, mas que gosta de brinquedo, tem algumas coisas, sei lá, é aquela tia de 50 anos que adora uma bolsa da Hello Kitty, né, cara? Esse é o Kidult que, no passado, de 20 anos atrás, você não concebia um adulto usando camiseta de super-herói. Não era concebível isso, né? Isso mudou, virou um Kidult, tanto que Kidult nem se usa hoje porque tá bem diluído na sociedade essa história, mas o Twin permanece, exatamente porque é uma razão de ser existencial da pessoa naquele momento que ela tá se sentindo deslocada. Então ela procura marcas que conversam com ela. Então são marcas que não podem ser nem tão infantilizadas, também nem tão adultas. Ela tá no meio termo dessa história. Ela busca marcas que se identifiquem com ela nessa história toda, né? E a gente tem um adicional de conversa nessa história, que é o mundo que a gente vive hoje. Ou seja, o Twin de 10 anos atrás, ele tava na mesma mídia que todo mundo. Tava assistindo televisão, tinha uma revista, era o rádio que tocava no rádio.
Hoje esse cara tá ouvindo streaming, ele vê programação específica para ele, né? Então ele vai buscar programas que identificam com o que ele gosta, com a geração Z, com o público dele. Ele vai ver sites, ele vai se relacionar em redes sociais, ele vai ver tudo de acordo com o específico dele. Então é importante marcas que têm este cliente como alvo saber se posicionar nesse mercado, certo? E aí lembrando também, né, muito do que a gente vê de influência no varejo, como nos videogames e com o Twin, é que isso acaba transbordando da geração, porque eles acabam influenciando em casa, comportamentos em casa. Muitos pais acabam fazendo atividades que eles escolhem, né, que esses twins escolhem. Então acaba que você acaba sendo também consumidor. É verdade. Muitas vezes também negócios como restaurantes, que estão ligados a lazer e entretenimento, para trazer a família toda, precisa agradar principalmente o twin. Porque se o twin não estiver ali bem, ele vai dizer, não quero ir lá. E aí ele vai influenciar para ir em outro lugar. Né? Então tem muito disso. Eu acho que esse é o grande debate, né? Sempre se fala sobre o consumidor ou o comprador, decisor de compra e tal. E esse é um caso que ele não é um decisor, ele não tem a posse do dinheiro, mas ele é o grande influenciador. E assim, ele vira a chavinha do cara do dinheiro nessa história. Tem até um videozinho que tá meme na internet das crianças ensinando os pais, né? Como conversar com os pais, né? Então fala, pai, posso tomar sorvete à noite? Você tá maluco? Não tá na hora de tomar sorvete, tá na hora de dormir. Aí depois a criança fala, vou mostrar o jeito certo. Ela fala assim, pai, eu tava querendo um tempo bom entre eu e você, a gente podia se sintonizar um pouquinho mais, né? Vamos tomar um sorvete junto? É um pouco dessa história. Eles estão aprendendo a influenciar, né, os adultos, os pais, os responsáveis. Então é importante estar ligado nessa história toda aqui. Então, Caio, vamos falar um pouquinho de algumas marcas que estão bebendo dessa influência, né? Podemos dizer assim. Boa. Cara, a gente pegou algumas do estudo e aí você tentamos trazer algumas coisas sempre fora do estudo aqui, olhando um pouco o mercado nacional, né? Aqui no estudo ele traz a John Lewis, marca lá da Inglaterra que eu e você adoramos essa história, né? Inclusive tem... É legal porque ele fala, ó, marca própria voltada para twins e suas necessidades de moda. E a John Lewis é uma que tem um dos trabalhos muito fortes de marca própria. A gente falou marca própria aqui, mas é uma baita de uma marca referência com qualidade, com embalagem, tem um design visual super bacana, clean os produtos, né? Você gosta muito também da John Lewis, né, mestre? Muito, bastante. É uma excelente referência, né? E a John Lewis tem ali no seu mix o produto pro Twin, mas ele não é só pro Twin, né? Temos a Hollister, que a gente falou aqui outro dia nessa história. Aqui, ó, recurso Share to Play, para facilitar o processo de compra para os pais, cara, que é um método que eles têm do tipo, ó, pai, eu gostei desse aqui, compra pra mim, eu vou compartilhar com meu pai para poder comprar o produto. É um caminho. Isso é bem legal, né? A experiência de compra, você dá uma certa autonomia pro Twin. Então ele vai na loja com aquela autonomia, eu não preciso estar ali com meu pai, mas eu posso apertar lá o Share to Play, o pai paga e tá resolvido. É verdade. Aqui em casa eu vou falar, meu filho tá bem nessa idade, né, cara? O Dani tem 10 anos, né? E a gente faz algumas coisas com eletrônico. Às vezes ele tem uma nota bacana, ele ganha um prêmiozinho, um bonuzinho lá pra ele e tal. Normalmente eu falo assim, ó, você quer comprar um jogo? Escolhe o jogo, eu vou lá só com o celular, com o Pix pra pagar pra você no final. Porque eu não vou colocar meus dados de cartão no computador do filho, essas coisas que a gente não faz por segurança. Mas é um recurso, inclusive o Pix funciona muito pra isso, né, cara? Então você vai lá, só escaneia o QR Code e tá pago na conta dele. Então são coisas que é o que você falou. No final dos ovos, no fingir dos ovos, no final da história é exatamente isso que nós estamos falando, né? Num processo onde um faz escolha e o outro compra no final aqui nessa conversa. Outro exemplo que tem aqui, ó, H&M e Roblox, cara, né? Ainda falando aquela linha tênue final do metaverso aqui, mas o Roblox é uma plataforma utilizada pela molecada, a H&M ou H&M, né? Como vai ser falado no Brasil daqui a um tempo, quando vier pra cá, a H&M aqui, uma experiência virtual focada em sustentabilidade e autoexpressão. Nós temos a Kibo, com fones de ouvidos modulares e sustentáveis, cara. E o papo de fone de ouvido modular é importante porque, para muita criança, usar o fone tradicional de encaixar na orelha não é muito confortável, né? Ele cai, a orelha é pequenininha e tal, aí tem que trocar borrachinha, às vezes não dá certo. E aí o modular ele tem esse tipo de expressão para você poder usar para a criança de maneira mais apropriada, né? E a Coachtopia, né? O Coachtopia, não sei onde eu coloco a ênfase aqui nessa história, que é uso de sobras de couro para criar novos produtos, cara. Olha que legal. Já na pegada do sustentável nessa conversa, né? Tu acha que essa molecada, como a gente fala de geração Z, né, nessa história toda e tal, ela tá muito forte, identificada com sustentabilidade, Alecrim? Eu acredito que tem uma influência muito grande de uma geração anterior
a eles, né, que é essa geração Z que está muito ligada nessa questão da moda circular, da economia circular. Mas pro Twin, né, o Twin é entre 8 e 11 anos, então a gente pode categorizar, né, na geração alfa. Uhum. Então, que tem aí no máximo 13 anos hoje. Né, sim, até nascido de 2010 para frente, né? 2010 para frente. Exatamente. Então, essa geração, hoje, minha opinião, ela ainda não tem a consciência necessária em relação ao consumo. Ela tem uma consciência em relação à experiência. Está muito focada na experiência. Eu acredito que, com o passar do tempo, essa experiência vai ser unida à questão do consumo consciente também. Né? Usando um outro argumento que nós trouxemos num dos VarejoCasts passados, você acha que o dupe também está muito mais na Z ou também desce para a geração alfa também? Aquele papo do não é um falso, mas é uma duplicata, tal, por uma questão de tal status ou se permanecer dentro do seu nicho ou se colocaram no seu meio social. Você acha que faz parte dessa galerinha também? Isso é muito legal que você traz do dupe, porque mesmo na geração Z, que se entende como uma das mais conscientes, né, que a gente tem, a gente viu nas pesquisas e nos dados que a gente trouxe aqui dos estudos que era... que mais tá lá, que o termo. Exato, 38 a 40% não via problema nenhum, né, em usar um produto que não é original. Então veja que há um paradoxo aí, eu acho que tem muito a ver com essa questão do momento de vida das pessoas, né? Então a gente está falando do nascimento do dupe numa época onde no mundo todo a inflação está alta, né? Então a pessoa pode ir para o dupe, e a origem da tendência é essa, são as pessoas que gostariam de ter um produto e não conseguem por algum motivo ter acesso a esse produto, então eles vão na cópia, como é que se chama lá aquele de primeira mão, de primeira linha, né? Primeira linha, né, cara? O mercado fala primeira linha, né? Primeira linha, isso aí. Primeira linha e tudo. Pra quem não conhece o termo, vai nas ruas, nos calçadores ali, pergunta, é original esse produto? Se alguém te responder primeira linha, entenda, é uma falsificação de alto nível, mas é falsificado. Não é original, exatamente. Exato. Então, tem isso. Então, quando a gente vai para a geração alfa, essa geração do digital, né, nativa digital total, como a Z também, mas em um outro nível, né, porque o digital já mais avançado, um digital com metaverso, um digital com realidade virtual mais avançada, está muito ligado a consumir uma experiência, a sensações, né, e usar a tecnologia não mais como conveniência, como a geração Z faz, mas como parte da vida mesmo, né, Caio, na minha opinião. Só pra falar aqui um negócio que a gente sempre antecipa, eu vou antecipar alguns anos à frente essa história, né? Mas muito se comentou, né, o ano passado, do tal do metaverso, pra uma galera já pronta pro mercado. Pra galera da geração Z, geração X, era outro papo. E, cara, não deu liga. Né, não deu liga. O que você tá falando de experiência, cara, né, e o que a gente leu aqui na pesquisa, que é muito a questão da tecnologia, do acesso, e aí a gente viu que Roblox no meio da história e tal, talvez seja a galera que lá na frente vai fazer o tal do metaverso acontecer. Talvez não da forma como a gente discutiu o metaverso aqui hoje, tá? Sim. Discutiu até hoje o metaverso. Mas acho que talvez vai ser a galera que vai exigir uma experiência fluida em todos os canais e uma experiência com realidade aumentada ou virtual de alguma forma ali, embedada na experiência de consumo, tá? Eu acho que vai ser a galera que vai trazer isso lá na frente, né? E lembrando que a gente já falou para nossa audiência que metaverso não era um tema morto, é um tema que não é... Ele aconteceu muito rápido no momento inoportuno e que não estava pronto para acontecer no mercado. A gente vai ver isso lá na frente, talvez não desta forma como foi colocado, mas de alguma coisa próxima do que seria o metaverso, ele vai acontecer, isso é um fato. Você imagina que a geração Z, ela conviveu com a geração Y, que é uma geração de transição, convive. A geração alfa convive com a geração Z, que é a primeira nativa digital. Exato. Então, eu acho que isso tem uma potencialização muito grande. A gente vai ter um momento onde todo mundo na casa é digital. Não existe o vestígio histórico do analógico. Exatamente. Eu acho que é aí onde vai estar essa virada, porque hoje a gente ainda tem vários modelos mentais dentro de uma família, né? Dentro de uma casa. Verdade. Então, tem famílias que tem lá o Baby Boomer, a geração X, geração Y, né? E aí você vai. Cada um vai influenciando o outro, enquanto às vezes você tem uma resistência à tecnologia, então tem uma resistência dentro daquela família, então você tem uma geração Z. No meu tempo as coisas eram... Exato, então você pode ter em casa uma geração Z que é nativo digital, mas tem ainda um modelo analógico por causa da influência dentro de casa, mas eu acho que essa aceleração vai se dar quando você tiver naquele ambiente todos nativos digitais. Eu acho que... Cara, uma bela reflexão, cara, que a gente não, às vezes não para pra pensar,
pensar que em algum momento nós vamos ter vestígio do analógico, vai ter uma geração que já nasceu pronta, porque a gente tem esse degrau, né? Nós somos de uma geração que ficou mais parte do analógico do digital. Cada vez mais as novas gerações estão mais no digital, nessa história toda, e o vestígio do analógico vai sumir, né? Ninguém vai saber que é um CD ou uma fita cassete. E aí você imagina o seguinte, o impacto disso nos comportamentos, né, das pessoas no consumo, nas relações nas empresas e nas famílias, porque hoje um negócio, muitas vezes, ele precisa ter os dois modelos, porque ele tem os dois modelos de consumidores mentais, de consumidores frequentando aquele ambiente. Muitas vezes ele não chega 100% no digital, porque a liderança da empresa ainda está em um outro modelo e não patrocina aquilo, mas na hora que a gente tiver, uma empresa tiver 100%, por isso que às vezes se fala do poder de inovação tecnológico de uma startup, às vezes ali está uma geração sem nenhum tipo de influência de uma geração analógica, por exemplo, né? Então é uma coisa legal para a gente depois mergulhar um pouco mais nessa reflexão. Muito bom, muito bom. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. Ei, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite. 21 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, acontece a 8ª edição do LATAM Retail Show, o mais relevante evento B2B de varejo e consumo. Serão mais de 70 expositores e mais de 80 speakers, em uma oportunidade única para estar entre os melhores do setor. Nesta edição, o LATAM Retail Show abriga o PL Connection, o principal evento de marcas próprias da América Latina. Faça parte do LATAM Retail Show. Credenciamento gratuito em www.latamretailshow.com.br. Tem link aqui no descritivo. Ô Fred, um tema que, assim, cientificamente, se falar, não é nem cientificamente, mas talvez, né, como estudo para fazer esses cortes do que é um twin, o que é uma criança, o que é um adolescente e tal, talvez não faça muito sentido hoje, tá? Eu tenho uma filha mais nova, de 5 anos, ou seja, ela estaria numa fase mais criança, não tanto no twin, mas eu vejo o twin como a primeira fase da criança que ela quer ter uma independência. Até os 8 anos de idade, em termos de consumo, é tudo que a mãe ou o pai compra, ou a mãe fala, filho, comprei uma camiseta dos Vingadores pra você, comprei uma roupa da Barbie, né? Às vezes a criança pede, mas não é uma direção. Eu acho que a partir dessa idade é muito assim, não, eu não gosto dessa roupa, eu gosto de me vestir assim, eu gosto de fazer dessa maneira, o comportamento já começa a ficar um pouco mais individualizado, a voz é um pouco mais forte nessa história. Até acho que essa linha tênue, ela tá mais cinza hoje, né? Principalmente da criança para entrar no twin, ela tá um pouco mais cinza, essa linha talvez seja até um pouco menor esse valor hoje. Para algumas famílias tem crianças que têm uma independência absurda na decisão de escolha das coisas, né? Mas acho que tem essa história para cravar o que é um twin. Eu acho que é a primeira fase que a pessoa tem uma personalidade mais forte. Eu falo, eu quero dessa forma, eu gosto de consumir isso. Eu gosto de escutar rock, eu gosto de escutar pop, eu gosto de escutar isso aqui, né? Ela começa a ter um desenho daquilo que ela vai ser para a sociedade. Acho que é o primeiro passo. Então, é importante que ela encontre marcas que estejam conectadas com ela. Ela vai identificar aquilo e vai gostar de marcas que estejam conectadas com ela de alguma forma, tá certo? E tem uma coisa interessante nisso, né, Caio? Que essa geração
por ser essa primeira, né, como você está falando, eu concordo demais, a começar a buscar sua autonomia, sua independência, sua identidade, e aí vai buscar produtos que tenham a ver com ele, com ela, acaba influenciando mais em casa também, né? Onde ir, onde consumir. Então, assim, negócios que são, né, você que está nos ouvindo aí, negócios que são voltados, por exemplo, a experiências com a família, ou que vendem para toda a família, pensar na influência que essa geração, que essa fase da vida gera. Onde ir num domingo, onde comprar, onde passar um tempo, onde almoçar, onde lanchar, né? Então isso é bem importante. E tem um dado, eu estava vendo aqui, Caio, a geração Z que a gente estava falando, que é a primeira nativa digital, daqui a 1 ano e meio, a mais velha vai ter 30 anos já. Meu Deus do céu. Nós estamos velhos. Então, em 2025, porque o geração Z mais velho nasceu em 1995, certo? É verdade. O mais novo nasceu em 2010. Então, o mais novo vai ter 15 anos. Já a idade de consumo, de independência, ou seja, já é uma pessoa que já tem poder de compra em algumas famílias e tal. Já é um outro público, um outro nicho, né? Talvez não ganhe o seu próprio dinheiro, não é essa história, mas é um cara que já tem lá, eu quero fazer dessa forma, eu recebo dinheiro, uma mesada, alguma coisa que eu fiz, eu quero gastar desta forma, e já tem um direcionamento daquilo que ele faz, né? Os twins que estão dentro da geração alfa, com essa busca, né, pela sua independência, né, essa maturidade que vem mais cedo e tudo, então eles começam a influenciar, né? Os irmãos, os pais, os avós, os tios, as tias, né? Então é muito importante quem tem negócio estar ligado nisso, né? Principalmente dentro do seu posicionamento. Se você é um negócio que vende diretamente para o Twin, tem um grande exemplo que você conheceu aqui em Natal, que é a Spice, da Rafa. Sim. Né? Que é um negócio que surgiu para esse público e assim, é muito interessante o modelo de atendimento, a loja, né? Que foi um projeto da nossa querida Marcela Cabral, né? Nossa arquiteta de varejo, que viajou com a gente aí esse ano. Então tem um caso muito interessante de como eles entendem esse público Twin, e a resposta é um negócio bem sucedido por causa disso. Ô Fred, pra gente tentar fechar esse ciclo aqui, esse episódio aqui de tendências e pendências, lembrando que o nosso amigo da esteira já deve estar cansado, se a gente fizer mais que meia hora ele vai ficar bravo com a gente. Sim, pro amigo do exatamente. E pro amigo do trânsito, espero que não tenha dado tempo de escutar a gente, para que o trânsito seja pequeno nessa história toda, mas vamos lá, você tá no trânsito mais pesado de segunda-feira, vai fazer valer esses minutinhos a mais com a gente aqui, pelo menos pra você. Você falou a parte importante aqui de se ligar, mas na tua visão, o que a gente pode falar pra esse cara hoje que tem este público, ou quer observar esse público, o que esse cara tem que fazer hoje? Hoje ele tem que, no meu ponto de vista, dar uma olhada no mundo, né, do Twin, mergulhar um pouquinho mais nesses estudos, nessas pesquisas. Se ele tem esse público em casa, dá uma olhada no que é que consome, como consome. E quanto mais próximo você tiver, mais você vai entender. Quanto mais você entender, mais os seus movimentos vão ao encontro das necessidades e expectativas dessa geração. E aí você pode mexer na experiência do seu negócio para que seja uma experiência considerada fluida e sem atrito para essa geração. Aí eles vão influenciar os pais, os irmãos, irmãs, tios e tias a também consumirem contigo. Tô contigo também nessa história. Então, naquela análise de observação, TikTok eu não gosto, mas não é para você o TikTok, é uma ferramenta de pesquisa. Vai lá e navega nos termos que eles estão usando, o que eles estão buscando, tá? A gente falou do NPC aqui no começo, vai entender o que é aquilo e como aquilo se encaixa no teu consumidor. Quem sabe uma brincadeira interessante. Esses dias atrás, acho que um mês e pouco atrás, a gente falou aqui num desses news de alguém que tinha viralizado com um negócio, olha, entre fazendo uma dancinha e ganha um docinho. Lembra uma doceria dessa história? Exato. Eu não tenho a foto, prometo tentar colocar essa foto em alguma das nossas redes aqui, mas passei num calçadão esses dias aqui, tava a mulher do negócio de sobrancelha também, olha, entre e ganha um negócio, um mimo especial. Então é isso, observa o que dá certo em outras experiências, em outras empresas e aplica no teu negócio, né? Se dá certo, pode dar certo no teu negócio. Isso não der certo, tudo bem. Mas testa as coisas, né? Vai lá e teste as coisas, isso que a gente sempre recomenda. Corrobora contigo, o negócio é fazer um deep dive aqui na história. Ou seja, terminando com traduzindo Caio Camargo. Vamos lá, Yannis, bota o selo aí, deep dive, meu amigo. É um mergulho profundo. Traduzindo Caio Camargo. Concordo contigo. Muito bem, muito bem, muito bem. E dessa forma, te encerra essa edição do Varejo Cast Tendências e Pendências dessa segunda.
Sempre lembrando pra você, toda segunda tem episódio, toda quinta tem VarejoCast News, a gente trazendo as principais notícias da semana. As quartas-feiras tem VarejoCast Convida, tá? E vocês vão ver uma série de entrevistas bacanas ao longo das próximas semanas aqui. Fica ligado com a gente, sempre episódio em todas as redes sociais, 6 da manhã no ar pra vocês. Ô, Caio, e assim, eu tô feliz que vou matar a saudade, né? Vou passar uma semana com você agora em São Paulo. São Paulo, São Paulo. Vamos embora, é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até mais. Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.